Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a liturgia, dia 14 de julho, terça-feira. Neste dia, inclusive, é possível festejar São Camilo de Leles, que foi um homem que viveu em 1500, nasceu em 1550, era um homem dedicado às armas, de muitas lutas, de muitas batalhas, e também era um homem de vida mundana. Mas ele ficou internado durante um longo período num hospital daquela época, porque ele tinha uma ferida que não curava, e ali acabou convivendo com outros doentes e dedicando-se a eles, e pouco a pouco entendeu que o serviço amoroso que prestava aos doentes, que eram colegas deles ali no hospital, na realidade representavam o próprio Jesus. Ele estava então cuidando de Jesus Cristo através nos irmãos enfermos. Não diferentemente de como sempre os santos costumam fazer. Assim que Santa Dulce dos Pobres estava tratando do próprio Jesus, socorrendo os pobres da Cidade Baixa de Salvador, ou então em Simões Filho, e assim também Santa Teresa e todos os santos que tiveram esta postura, reconhecendo nos pobres o rosto de Cristo. O evangelho de hoje é um evangelho particularmente delicado. É porque Jesus, depois de ter já vivido uma boa parte da sua vida pública, como que olhando para trás, vê cidades onde ele atuou muito e realizou muitos milagres, em Corazim, Cafarnaum e Betsaida. E, no entanto, nestas cidades é como se o povo não tivesse dado muita atenção, não se deram conta da grande novidade que era Deus em pessoa, quer dizer, o próprio Deus é Pai, o Criador, vindo no meio daquele povo pela encarnação do Verbo, pela encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, quer dizer, com uma presença humana que era Jesus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e agindo como Deus para perdoar os pecados, para expulsar os demônios, para curar os doentes, para ressuscitar os mortos. E então, sim, Jesus realizou muitos destes milagres, mas é como se o povo tivesse entendido, bom, é uma pessoa extraordinária, mas não conseguiram alcançar a verdade de que ali se tratava do Filho de Deus. Quer dizer, não tiveram a fé necessária para poder dizer: Tu então, Senhor Jesus, que estás aqui entre nós, é o próprio Filho de Deus, que pode nos oferecer muito mais do que a cura de um doente e a expulsão de um demônio. Pode nos oferecer o reino de Deus, pode nos oferecer o nosso coração que se renova pela Tua presença, pela Tua misericórdia. E por causa disto que Jesus reclama destas cidades que aparentemente de início se pareciam ter acolher Jesus, mas que depois não deram importância, como se fosse um dos muitos que podem aparecer dizendo que resolvem isto, que fazem aquilo, mas que depois não muda nada, porque cada um continuou tocando a sua vida. E como é que nós tocamos a nossa vida? Jesus é uma presença significativa para mim, para você, na maneira de tratar as pessoas da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia, a um pai, a uma mãe, a um tio, a uma senhora idosa que está em casa. E quando se trata de um homem adulto que é casado e que tem filhos, como é que trata aquela esposa, como é que trata o filho, como é que ama o crescimento daqueles filhos, como é que se dedica
Então, se Jesus Cristo não importa para nós e tocamos a nossa vida, as atividades profissionais, a necessidade de ganhar dinheiro, tudo aquilo que temos que fazer, é como se ele não existisse, então, mesmo que depois, em algum momento, paramos para fazer uma oração ou participamos de uma missa, é como se tudo isso tivesse ainda pouco valor. É disto que Jesus está reclamando no Evangelho de hoje, quando diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, duas cidades pagãs em que eram conhecidas pelos grandes pecados que lá se cometiam, elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza, teriam percorrido um caminho de conversão. Ai de ti, Cafarnaum, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, aquela cidade de Sodoma não teria sido destruída por causa dos seus pecados, porque teria se convertido ao ver os milagres de Jesus. Então, Jesus, na realidade, está reclamando da insensibilidade, não da cidade, porque a cidade é o quê? É ruas e prédios das pessoas que moram nela. E assim nós podemos entender como é que ele olha para nós, porque nós também corremos o perigo de viver uma insensibilidade semelhante. É o Senhor que habita entre nós, Ele ama a nossa cidade, Ele nos anuncia através das pessoas que envia as suas palavras, nos pede que vivamos com compaixão e com misericórdia com as outras pessoas, mas na realidade tudo fica como se nada disso estivesse acontecendo. E então, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, procuramos pedir a Deus que Ele entre sim na nossa cidade e continue com uma presença mais relevante, para que nós podemos nos ajudar para aprender a reconhecer os sinais desta sua presença divina. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.